que é uma raiz sombreada? Para você que talvez ainda não saiba o que é isso, raiz sombreada é aquele tipo de técnica que nós coloristas realizamos nos cabelos, onde nós acabamos de finalizar ali a parte da descoloração da mecha, onde nós já atingimos o fundo de clareamento revelado que nós havíamos planejado, retiramos esse papel, enxaguamos e lavamos o cabelo e antes de dar um matiz ou de neutralizar esse fundo de clareamento, quando ele é indesejado, nós podemos realizar uma técnica de sombreado nessa raiz, para que ela não tenha, né, aquela luminosidade excessiva logo ali saindo do couro cabeludo. Então, o objetivo maior de se realizar essa técnica de sombreado é para criar um efeito mais natural, mais sutil, como se realmente fosse uma sombra que vai minimizar o poder de luminosidade da mecha que você acabou de executar logo ali próximo à raiz. E isso vai fazer com que a técnica em si, ela faça com que o resultado da sua mecha tenha um efeito mais sutil, trazendo mais naturalidade e a luminosidade ela acaba se tornando um pouco mais abafada por essa sombra, por esse efeito de sombreado. E como é que nós fazemos esse efeito de sombreado? Que produto que nós utilizamos para realizar essa técnica? O que você aconselha? Tá. Antes de falar sobre os produtos, eu vou falar qual é a diferença entre uma raiz sombreada e uma raiz apagada. Eu sei que tem muitos profissionais que confundem um pouco, são duas técnicas semelhantes, mas com objetivos diferentes. A técnica de raiz sombreada, ela tem o objetivo de trazer naturalidade para os fios de cabelo, para as mechas, mas ela vai promover um efeito gradativo, onde as mechas que você executou e que estão muito luminosas desde a raiz, elas começam a se tornar um pouco mais escura, mas ela não fica apagada, totalmente apagada. Você cria uma espécie de sombra que vai atenuar essa vibração dessa luminosidade, dessa luz. Onde? Desde a raiz até chegar aproximadamente à altura aqui, ó, próximo das orelhas, do início, né, aqui das orelhas. Então, em torno de 4 a 6 centímetros, e isso é gradativo. Você parte de um determinado ponto ali na raiz com um escurecimento maior, com um efeito de sombra mais profundo e do comprimento inicial ali da raiz, passando de 2 centímetros em diante, você começa a ter um efeito de menos profundidade nessa sombra e vai ter um resultado mais sutil até chegar ali no comprimento mesmo, mediano do cabelo, sem ter marcações, sem ter divisões. Por essa razão, o efeito que se obtém de uma raiz sombreada é muito natural e fluido. Por outro lado, a raiz apagada, o próprio nome já diz, você vai apagar mesmo aquele efeito de muita luminosidade que está muito aceso na raiz. Isso acontece bastante quando nós realizamos aquelas técnicas de descoloração para mechas, de retoque de raizinha muito luminosa que sai logo ali do couro cabeludo, onde você, profissional, acaba promovendo vários pontos de luz por toda a cabeça, logo na raizinha mesmo, no início do cabelo. E pode acontecer da sua cliente não gostar desse efeito muito luminoso, mas ao mesmo tempo ela deseja ter aquela raiz de mecha bem próxima ao couro cabeludo, mas não gosta daquele efeito de muita luz, muito intenso, de muita vibração, muita emissão de luz. Então é legal às vezes você fazer uma técnica de raiz apagada, onde você vai apagar cerca de meio centímetro dessa raiz. Aquele efeito bem de raizinha apagadinha, mas como se você estivesse aplicando uma base de maquiagem ou um corretivo na pele, porque você vai realizar essa técnica com batidinhas. Então, a diferença dessas duas técnicas é essa. Uma você vai abafar, atenuar a luminosidade desde a raiz
até o comprimento inicial do cabelo, onde você realizou essa técnica de mechas. E já o apagado de raiz, você realmente vai apagar. E quando é que você usa uma técnica e quando você usa outra? Você vai usar a técnica de raiz apagada, principalmente, primeiro, quando a sua cliente gosta desse efeito. Segundo, quando a sua cliente pede para fazer aquela mechinha de raiz e que, por acaso, você tenha tido a infelicidade de ter uma mancha, um borrão próximo rente ao couro cabeludo, onde vai ficar aquele borrão alaranjado. Então, a técnica de se apagar a raiz favorece muito e socorre o colorista nessas situações. É certo que, provavelmente, aquela cliente que tem a predileção pelas mechas saindo coladas do couro cabeludo, você vai ter que tomar um pouco de cuidado, desenvolver essa habilidade de realizar essa técnica de mechas apagada, para não ficar escuro demais, porque se borrar, ela não vai gostar do efeito. Então, o ideal é que você desenvolva mais ainda a sua habilidade de fazer as micromechas, o retoque dessas mechas, para evitar esses borrões, para que você não tenha que fazer o uso da técnica de raiz apagada. Mas caso aconteça, é importante você saber que existe a diferença, como eu acabei de falar, entre raiz apagada e raiz sombreada.